Em 2021, jovens de 16 a 22 anos se envolveram em um crime terrível para provar que um dos integrantes do grupo era psicopata. O caso aconteceu na cidade de Goiânia e vitimou Ariane, de 18 anos. Seus supostos amigos a convidaram para tomar um lanche e armaram um plano macabro para executá-la e testarem se Raíssa Borges era uma psicopata. Fala galera, esse crime aqui também é muito pesado da gente contar aqui pra vocês, mas a gente vai trazer, fazia tempo já que eu queria falar um pouco dele e a gente vai falar agora nesse momento e vocês vão ver que história absurda e assim, né? Tá acontecendo, a todo momento tá acontecendo, tá tendo texto, tá tendo fita em relação a isso. Então vamos ficar ligado aí também. Vamos lá. Enquanto o Edu roda a vinheta, vocês deixam o like de vocês aí. Edu, roda a vinheta. Pessoal, no dia 24 de agosto de 2021, um crime chocou Goiânia. Mais um. 4 jovens tiraram a vida de Ariane Bárbara Laureano de Oliveira, de 18 anos. O crime foi cometido para testar se Raíssa Nunes Borges, que na época tinha 19 anos, era uma psicopata. É isso mesmo que vocês ouviram. Raíssa queria saber se ela era uma psicopata e combinou com seus amigos de tirar a vida de Ariane para confirmar essa dúvida. Para descobrir se ela era psicopata, a Raíssa decidiu que ela tinha que tirar a vida de uma pessoa para avaliar a reação dela após a execução, se ela sentiria culpa. Além de Raíssa, participaram do crime Freia Jacomine Carneiro Matos, Jefferson Cavalcante Rodrigues e uma adolescente de 16 anos que foi chamada de S nos depoimentos, porque a gente não pode dizer o nome dessas pessoas que cometem atos infracionais análogos a crime no Brasil. O grupo tinha conhecido Ariane em uma pista pública de skate. Eles convidaram ela para tomar um lanche, mas o convite fazia parte de um plano para tirar a vida da jovem. Quem é do skate, curte, sabe que é muito fácil fazer amizade, é um ambiente muito gostoso, da hora. E eles apareceram ali, esse grupo, e fizeram amizade com essa menina e falando assim, ó, é a vítima, ó, tudo premeditado. Né? Segundo a mãe de Ariane, Eliane Laureano, a filha, chegou ali enviar uma mensagem dizendo que sairia com as amigas. Ela parecia estar alegre e animada para o encontro. O grupo buscou Ariane de carro e assim que ela entrou no veículo, iniciaram seu plano macabro. Ariane foi escolhida pelo quarteto porque tinha um porte físico franzino, covardes, o que tornava incapaz de oferecer resistência contra as 4 pessoas. Ariane se sentou no banco de trás do carro, entre a adolescente e a Raíssa, né? Adolescente infratora e a Raíssa. É igual os caras quando vai tirar a vida vai maltratar cachorro. Nunca pega um pitbull grande, né? Fortão, né? Um Rottweiler criado a soco. O cara sempre pega um filhotinho, né? Covardes. Jefferson estava ao volante e em certo momento do percurso, por volta das 21 horas, colocou para tocar uma música e estalou os dedos. Olha que bagulho macabro. Esse era o sinal combinado pelo grupo para dar início à execução da pobre Ariane. Raíssa tentou enforcar Ariane, mas não estava conseguindo fazer isso sozinha. Aí Freia, que estava no banco do passageiro ao lado do motorista, pulou pro banco de trás e deu um mata-leão em Ariane. Olha que absurdo que deve ter sido isso. Ariane perdeu os sentidos e Raíssa voltou para o banco de trás e começou a esfaqueá-la. A jovem foi executada dentro do carro, sem qualquer chance de defesa, tá? Com o carro em movimento, os criminosos colocaram seu corpo no porta-malas, que estava sem tampa e forrado com plástico, e levaram para uma área na mata do setor Jaó, onde ela acabou sendo deixada e seu corpo foi descoberto debaixo de terras e pedras. O celular de Ariane foi destruído pela adolescente e jogado pela janela do carro. Depois do crime, os 4 amigos foram lanchar em um shopping como se nada houvesse acontecido. Sem notícias da filha, desesperada, a mãe de Ariane acionou a polícia e somente 7 dias depois do seu desaparecimento, seu corpo foi finalmente encontrado. Em setembro de 2021, a Polícia Civil de Goiás informou que havia prendido Raíssa, Jefferson e Freia e que a menor foi apreendida. No caso da menor, o processo segue em segredo de justiça e não foram divulgadas informações sobre o seu destino. Conforme o delegado Marcos Gomes, Ariane foi vista em um veículo logo após mandar o áudio para sua mãe, informando que ia comer um lanche com os amigos. Pobre da menina, né? Segundo o delegado, abre aspas, o carro foi identificado e a apuração policial mostrou que seria o mesmo veículo que teria deixado o corpo, já sem vida, da jovem, no mesmo setor, ali da região de Goiânia. Fecha aspas. Depois da identificação do veículo, já foi possível chegar aos autores do crime, porque eles foram muito amadores, inclusive. A polícia encontrou resquícios de sangue no veículo e nas roupas de Jefferson, além de uma das facas usadas no crime. De acordo com o delegado, novamente, abre aspas, Ariane foi a escolhida por sua estatura física, o que facilitaria a conclusão do crime em caso de uma possível reação da vítima. Fecha aspas. Em 13 de março de 2023, Freia foi condenada a 15 anos de prisão em regime fechado pela execução e ocultação do corpo
de Ariane. Ela também tinha sido denunciada por corrupção de menores, mas foi absolvida dessa acusação. Segundo eles, ela não influenciou a menor. Segundo os jurados, o crime foi praticado por motivo torpe mediante recurso que impossibilitou e dificultou a defesa da vítima, que é uma qualificadora, né? O advogado de Freya, Cleime Bueno de Moraes, afirmou que ela não sabia do planejamento da morte de Ariane e defendeu que ela só deveria ser condenada pela ocultação do cadáver. Conforme o advogado, abre aspas, ela passou a ter conhecimento dentro do carro. Ela ajudou a ocultar o cadáver, de fato. Em relação à execução, ela não tinha conhecimento. Ela também foi uma vítima de tudo isso. Depois de não ter mais opção dentro do carro, ela ficou no local, fecha aspas. Bom, de acordo com a polícia, porém, Freya ajudou a sufocar Ariane, também foi uma das autoras das facadas que tiraram a vida da menina. No dia 29 de agosto de 2023, Jefferson Cavalcante foi condenado a 14 anos de prisão em regime fechado, 14, e Raíssa Borges foi condenada a 15 anos. Durante o julgamento, que durou mais de 14 horas, Raíssa surpreendeu a todos a confessar o crime e dar detalhes do que aconteceu. Raíssa implorou para que a mãe de Ariane a perdoasse e disse que contrariou a orientação que recebeu do advogado de permanecer em silêncio, mas que precisava falar, pois precisava pedir perdão para Eliane, a mãe da menina. E aí a Sara também perguntou o que eu estava fazendo. Aí eu olhei para ela e pensei que eu estava fazendo alguma coisa de errado. Alguma coisa que eu não estava agradando ela. Aí beleza, eu parei. Aí a Sara ficou estressada comigo, me mandou pro banco da frente. Eu fui, a Freya foi pro banco de trás. A Ariane só não queria ficar perto de mim. Aí a Freya começou a enforcar a Ariane. A Sara me chamou novamente pro banco de trás e falou para eu esfaquear ela. Aí fui eu quem dei a primeira facada, que foi no peito. Quando eu dei a facada nela, ela estava ainda acordada, ela estava desacordando. A Freya passou de volta para o banco da frente. A gente colocou a Ariane no banco da direita. Pegou o celular dela, não conseguiu desbloquear o pacote dela, mas não estava desbloqueando. A Sara pegou a faca do peito da Ariane, colocou o celular no banco do meio, foi para acertar o celular, errou, acertou o banco, rasgou o banco, foi com a faca para acertar o celular de novo, acertou o celular, quebrou ele e jogou ele fora, pela janela. Passamos o corpo da Ariane para o porta-malas, um carro em movimento. O capô não estava, porque foi planejado, o capô não estava de propósito. E eu não lembro se foi neste momento ou um pouco depois que ela falou isso, mas eu me lembro do que ela falou pra gente naquele momento. Ela falou: Jefferson, Freya, eu estou muito orgulhosa de vocês. Mas, Raíssa, eu estou decepcionada com você. Você era para ter matado ela e você não matou. Ela não tinha considerado que eu tinha matado ela. Porque o plano era para eu enfocar ela até ela desacordar. Só que eu não fiz, conforme ela queria. Então, para ela, como a faca que eu dei era quando ela já estava desacordando, ela não considerou que eu matei. Jefferson disse em seu depoimento que Ariane foi estrangulada e ferida a facadas. Ele afirmou que foi encarregado de dirigir o carro e vigiar, evitando assim que as testemunhas pudessem ver o corpo. Jefferson afirmou que as facas usadas para tirar a vida da menina foram um presente seu para a Raíssa e para a menor que participou do crime. Ele as tinha presenteado dia antes do crime. Jefferson também afirmou que a menor falou que tiraria a vida da família do Jefferson caso Jefferson não participasse do plano. Tadinho dele, né, Fernandão? Ele também disse que foi a adolescente que lhe instruiu para forrar o porta-malas e estalar os dedos como sinal para iniciar o crime. Agora jogar tudo nas costas da menor, né? Porque daí pega gente. Que estratégia, não? Segundo Jefferson, sua primeira tentativa de estrangulamento não deu certo e Ariane chegou a ir pensando que era uma brincadeira, tá?
A menina acabou pensando que era uma brincadeira, mesmo como primeira ideia aí, né? Mas quando Freya pulou pro banco de trás e continuação, o plano seguiu. Em seguida, Raíssa decidiu as facadas mortais. Raíssa declarou em seu depoimento, abre aspas, fui eu quem dei a primeira, que foi no peito. Ela estava ainda acordada, fecha aspas. Olha que frieza. A defesa de Raíssa alegou que ela foi manipulada pela menor, que controlava a vida de Raíssa, seu celular e sua conta bancária. Nossa, essa menor é a psicopata, né, Fernando? Amada, mas saí de lado. A Sara de raiva me mandou subir a rua. E eu subi. E outra coisa, quando o senhor saiu de casa com o carro, isso tudo, o senhor sabia que naquele dia ia ser morto alguém ou só naquele trajeto que a Sara comentou com o senhor? Sabia por causa que eu tinha sido ameaçado na madrugada daquele dia. Naquele dia ameaça. No dia 23 para 24, na madrugada do 23 para 24, no final do dia 24 eu vi o assassinato. Que ela falou que sabia onde era a sua casa, tudo, né? E aí o senhor ficou com medo. Sim. Aí o senhor não queria incomodar seu pai e sua mãe com isso. Né? Aí o senhor pegou esses sacos pretos lá, era de lixo? Foi? Aí o senhor forrou lá o porta-mala? Quando chegou perto das 8 horas da noite, ela começou a ligar para mim e mandar mensagem. E o teor das mensagens, então eu respondi ela. Ela falou, vamos, tá na hora de você buscar a gente. Eu até comentei com ela, falando assim, mas o Anjo falou que você não estava passando bem. Tirei um print lá do conversa, levei para ela. Falei assim, agora eu ia, não, porque o Anjo não sabia que você estava envolvido. Aí eu falei, não, mas agora eu acho que me ocupei com outras coisas que eu trabalho, tirei foto do meu computador que eu estava trabalhando, pode ser comprovado também porque o PDF dá o horário que eu faço as transações bancárias, trabalhar de gerente financeiro. E aí ela falou, não me importa, dá seus pulos, se você não for, você sabe o que acontece. Durante o julgamento, o promotor Maurício Gonçalves apontou divergências entre os depoimentos dos réus e a perícia. O laudo aponta 8 facadas, mas os acusados não admitem a materialidade do fato e é em controvérsia, a promotor falando. O juiz declarou que os acusados não demonstraram respeito pela vítima humana e que Raíssa Borges foi a mentora intelectual do crime, pois queria testar se era psicopata. Raíssa se mostrou bastante emotivo durante o julgamento. Ela chorou bastante e disse estar arrependida. Isso é um xingamento aos psicopatas, né? A Raíssa afirmou o seguinte, pessoal, abre aspas, me falaram para não falar a verdade, mas eu não conseguiria não falar, fecha aspas. Abre aspas de novo. Tantas vezes que já pedi a Deus para trazer a Ariane de volta. Fecha aspas. Filha, não tem jeito mais não. Raíssa e Jefferson foram condenados pelos crimes de execução e ocultação de cadáver e absolvidos pelo crime de corrupção de menor. Esse crime chocou Goiânia e abriu uma discussão sobre o que torna uma pessoa psicopata. De acordo com o psicanalista Christian Dunker, abre aspas, o episódio de Goiás é muito triste porque é um exemplo de como essa cultura da psicopatia vai se filtrando nas pessoas, gerando dúvidas que são muito frequentes em adolescentes e mesmo em muitos adultos. São dúvidas que constituem nossa identidade, que geralmente levam em conta a projeção que a gente faz de uma parte de nós mesmos em nome de títulos diagnósticos. Fecha aspas. Pro Dunker, abre aspas de novo. Nenhum diagnóstico pode ser feito na base do comportamento. A gente leva em conta o que as pessoas dizem, o que elas fazem, como se posicionam. E, no caso de Goiânia, as informações que temos não são suficientes para a gente definir uma resposta possível para isso. Fecha aspas. Bom, o Dunker afirma que o diagnóstico de psicopatia não é algo simples, né? Para ele, criou-se uma cultura de ficar falando que as pessoas são psicopatas, ou meio que uma romantização disso mesmo, né? De ser psicopata. Isso é uma parada que muita gente ajuda a difundir, né? De acordo com o Dunker também, é um grande mito considerar que o psicopata não sente remorso, culpa ou vergonha e nojo das suas ações. Ele afirma que a gente precisa distinguir o que é o psicopata do que é o malvado, do que é um cara cruel, tá? Como a gente não consegue aceitar muito bem a crueldade humana, né? A gente sempre tenta colocar os humanos como imagem e semelhança de Deus na bondade, a gente fica inventando também coisas pra tentar justificar a maldade que a pessoa quer fazer. Então fala assim, esse aí é um psicopata. Como se falar que o cara fosse psicopata separasse ele da bondade que teria na gente e a gente não pudesse fazer a mesma coisa com ele porque a gente não tem um diagnóstico, tá? Então, sim, mesmo que com as características do psicopata tenha lá que ele não sente remorso, que ele não sente tal coisa e tal, isso não significa que ele vai ser um cara cruel, tá? Que ele vai fazer esse tipo de coisa também. Enfim, o bagulho é muito louco, né? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Ajuda a gente no Apoia-se a partir de R$2. É uma forma muito boa de ajudar o nosso canal. E por menos de uma lata de refrigerante por mês, vocês podem ajudar a gente a crescer mais e melhor. Fui, valeu, até a próxima.